Juízes capítulo 3 até o número 6 diz assim: São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Vamos orar. Pai, obrigado também por podermos ouvir a Tua voz nessa noite. Na verdade, esse é o nosso desejo de render o nosso louvor, a nossa adoração, mas há uma expectativa no nosso coração de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, que nos alimenta, nos orienta, e foi para isso que viemos aqui essa noite. Não queremos, meu Deus, ouvir falácias humanas, opiniões deste século, mas a Tua voz, a Tua palavra verdadeira. E para isso, meu Deus, rogamos ao Espírito Santo que Ele ministre nos nossos corações, em primeiro lugar, meu Deus, usando minha vida, para que eu possa ser um instrumento para trazer essa palavra aos meus irmãos, que também eu, meu Deus, possa ser edificado por ela. E eu entrego minha vida nas Tuas mãos, que o Senhor possa me usar com graça, com misericórdia, unção, e o poder do Espírito Santo possa operar nos corações de todos nós, e sairmos daqui transformados nessa noite. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, e que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amém. Queridos, vemos aqui no início do livro de Juízes, não é? Um livro que retrata um período muito triste, muito difícil para o povo de Israel, um período, na verdade, de transição. Os irmãos sabem que o livro anterior é o livro de Josué, que sucedeu Moisés na conquista da terra prometida, conduziu o povo a tomar a terra, e é um livro que antecede, né, o de profeta Samuel, que na verdade é considerado como o último dos juízes, que esse sim faz a transição para a monarquia. Então, nesse período de Juízes, é um período muito difícil, porque o povo não tinha mais a presença de Josué, um homem levantado por Deus para substituir Moisés, um líder nato, e que não havia mais a sua presença no meio do povo. E nós vemos que, ao longo de todo o livro, vemos um período de forte declínio espiritual, um livro, né, que retrata as diversas vezes em que o povo, por desobedecer os mandamentos de Deus, se você olhar no início do livro, lá no capítulo 1, as terras que ainda não foram conquistadas, Josué, antes, né, do livro de Juízes, lá no finalzinho, já diz a eles que eles deveriam seguir, exortando o povo, não é, que eles deveriam seguir os mandamentos de Deus, servir a Deus, e coloca diante deles que se eles desobedecessem, um mal haveria sobre eles. Então o povo, já no finalzinho do livro de Josué, lá no capítulo 24, o povo responde assim, lá no versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão,
quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Se você terminar de ler, você vai ver que o povo diz, não, nós jamais faremos isso. Longe de nós a gente largar os caminhos de Deus e servir e nos misturar com os povos, né? E Josué os alerta. Não sirvam aos deuses dos povos ao redor, desses que permaneceram aí entre vocês, porque se vocês servirem, vocês serão destruídos. E o povo afasta, né? Pelo menos de boca, afasta essa possibilidade. E o que acontece assim que Josué não está mais entre eles? Eles passam a servir a outros deuses, como nós lemos aqui, passam, né, a pegar as mulheres dos outros povos e dar as suas filhas como mulheres aos outros povos, começam a adorar aos deuses deles, fazendo tudo aquilo que Josué os alertara, que Deus alertara que não fizessem. E de maneira sucessiva, ao longo do livro de Juízes, eles fazem isso, e Deus manda os povos os oprimirem. Então eles caem nas mãos dos inimigos, e aí eles clamam a Deus, e Deus levanta um juiz, que era alguém, né, um civil, ou até alguém, né, algum homem de guerra, que julgasse Israel, o conduzisse à libertação. E isso era, né, um vai e vem. Ao longo de todo o livro nós vemos isso, ao ponto de, se você depois olhar o livro de Samuel, você vai ver que há um relato de que naqueles dias as visões eram poucas, Deus não falava, não se revelava mais ao seu povo, porque Deus estava demonstrando o seu desagrado com a situação. Então, foi um momento muito difícil para Israel, a transição muito complicada, e o povo entrou em Canaã. Você viu aqui que Deus deixou, que alguns povos ficassem entre eles, e eles, quando tomam a terra, não a tomam completamente, ainda havia terras para conquistar, cidades para conquistar. Então não bastava apenas entrar em Canaã com Josué, haveria a necessidade de um crescimento. É como a gente, podendo fazer um paralelo com a nossa vida cristã, muitos dizem assim, entrei para a igreja, não é? As pessoas falam assim, não, agora fulano está na igreja. Pois é, aí o fulano fica na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, e cadê o crescimento do fulano? Então entrar para a igreja também não quer dizer muita coisa. O que significa entrar para a igreja, ela tem que redundar em crescimento. Tem que haver um crescimento espiritual, diário. E com o povo ali em Canaã, era a mesma coisa. Não era apenas entrar, mas era necessário crescer. E o povo, se você olhar também depois no capítulo 1 de Juízes, alguns versículos nós vamos até ler depois, mas você vai ver que várias tribos não expulsaram os habitantes dali. Não conseguiram, não tiveram empenho, não desejaram no coração, não tomaram aquilo como uma necessidade. Houve meio que uma negligência, uma acomodação, e aí eles foram vivendo com esses povos ali entre eles, e você já sabe muito bem no que isso acabou dando, Então, a nossa vida cristã, irmãos, também tem muitos paralelos com isso, com essa história. Porque, como eu disse, não basta a gente entrar para a igreja. Faz aí um paralelo agora, faz aí um arrazoado na sua vida, na sua caminhada cristã. Pensa agora aí quantos anos você tem na igreja. E pensa agora, se o crescimento que você teve se condiz com o tempo que você tem. Ou pior, muitos entram, até têm um certo crescimento, mas depois é só declínio, ladeira abaixo. Começam bem, mas terminam mal.
muitos até terminam fora da igreja, outros vão tocando a sua vida de uma maneira legalista, né, religiosa, e assim vão vivendo. Então, queridos, cada um de nós tem que fazer um balanço da sua vida. A minha trajetória, a minha performance, o meu crescimento, o meu relacionamento com Deus, minha intimidade com Deus, como isso tem se dado ao longo dos anos. Então, o que o livro de Juízes retrata é uma queda espiritual, sim, mas ele também retrata uma plena e constante misericórdia de Deus. Então isso já é para nós um alento. Se você agora, nesse seu balanço rápido que você fez aí, você constatou, minha vida espiritual tem sido uma porcaria. Eu só tenho descido ladeira, eu não tenho crescido, não tenho melhorado. O livro de Juízes também é para nós um alento, uma esperança. Porque o povo, quando desobedecia e se afastava de Deus e era subjugado, clamava a Deus pelo perdão, se arrependendo, e Deus então enviava um socorro. Então, para você também, irmão ou irmã, para você que está nos ouvindo pela internet, para você também há esperança, porque da mesma maneira que Deus agiu no livro de Juízes, Deus ainda age. Então, se você de fato olhar, observar onde caiu, onde você errou, Deus está disponível, tem poder e desejo para restabelecer, te restaurar, te livrar. Então é um livro que fala da plena e constante misericórdia de Deus. E o que é misericórdia, irmãos, é não me dar o que eu mereço. E graça é um favor não merecido. Então, ainda há tempo para cada um de nós ser alvo da misericórdia e da graça de Deus, para mudarmos o caminho, o rumo dessa nossa caminhada. Então o texto vai falar conosco, mostrar alguns detalhes preciosos desse início, né, do livro de Juízes, e nos ensinar alguma coisa a respeito da nossa caminhada com Deus. Primeiro, irmãos, como eu disse, né, Josué morreu, Josué partiu. E aí, o que fazer quando Josué morre? O que fazer quando uma liderança vai embora? O que fazer quando alguém estava à frente de um trabalho e de repente esse líder faltou, como numa família? O que fazer quando o pai ou a mãe, o chefe da família, alguém que estava à frente, não está mais ali? Queridos, a primeira lição que nós devemos ter é que uma liderança tem que ter posteridade. O líder que se preza, ele deve buscar o amadurecimento, dar aos seus liderados a oportunidade de crescimento. Uma certa vez aqui eu disse a respeito, né, do entendimento de uma palavra, se não me engano, era prosperar ou melhorar, era o que Jesus fazia, era a oportunidade dos seus discípulos crescerem, melhorarem, tirarem deles o que eles tinham de melhor. Então um líder, ele deve também, na sua liderança, promover essa maturidade, autonomia, porque se um dia faltar a liderança, o que haverá da congregação? A congregação não pode se dispersar, ela não pode, esmorecer, acabar, se extinguir, porque o líder tem que deixar a sua marca, e não podemos então depender de uma única pessoa. Eu creio, louvo a Deus, porque estamos buscando essa maturidade, amém? Se qualquer um de nós, se Deus ainda hoje levar os 3 pastores, amanhã nós teremos a igreja ainda de pé. Porque Deus há de levantar alguém, porque há pessoas maduras no nosso meio e que conviveram conosco e que podem assumir. Deus certamente levantará, mas é necessário que a pessoa tenha esse desejo de crescer,
de amadurecer, de melhorar. Então a liderança tem que ter posteridade, tem que perdurar, porque se não houver a transmissão das maravilhas de Deus, do que Deus fez, olha aí, chegando à igreja há 25 anos, e quantas vezes você já ouviu, né, pastor Maurício e talvez algum dos outros irmãos contar a história da igreja, como ela cresceu, as dificuldades, todas as coisas que nós passamos juntos. Se nós não passarmos essas maravilhas de Deus e mostrar todos os milagres que Deus fez entre nós, as gerações que vierem vão se perder. Isso se perderá, então, é algo natural na vida de uma congregação, de uma liderança, que as maravilhas de Deus continuem a ser ministradas, ditas, pregadas, exaltadas, né? Louvadas, e era isso o que acontecia, ou deveria acontecer ali no livro de Juízes. Veja ali no capítulo 2, do verso 7 ao 11, olha só o que aconteceu com esse povo, falando aqui da morte de Josué. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Então veja que enquanto Josué estava vivo, o povo servia ao Senhor. E ainda diz aqui que todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Essa é a posteridade que permaneceu, que deveria ter feito, ou a que veio depois deles, ter feito o que Josué fez. Ter dado ao povo a oportunidade de crescimento, ter dado ao povo a maturidade, ter falado ao povo a respeito das maravilhas, porque o texto diz aqui que eles não viveram, não conheceram, não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. Queridos, o que uma liderança precisa passar à congregação é as maravilhas que Deus fez. Então, para que possa haver continuidade do trabalho, para que a congregação não venha, a cair nos erros, como foi aqui com o povo, indo se juntar com os que estavam ao redor, os seus costumes e os seus deuses. É necessário que haja uma posteridade, é necessário que a gente fale das maravilhas de Deus, seja até chato, de mencionar, dizer, ser repetitivo, porque a congregação precisa saber das maravilhas de Deus. Dos milagres de Deus não podem ser esquecidos. E ao que parece, aqui no livro de Juízes, alguns anciãos, até o povo se manteve fiel, porque eles estavam também ali e ainda sabiam das maravilhas de Deus. Mas a posteridade não tomou conhecimento, não foi lembrado, não foi ensinado, não foi dito. E aí, irmão, junta a fome com a vontade de comer, a falta do conhecimento e as ofertas dos que estavam ali ao redor. Aí o povo então se perdeu, como não conheciam se era obrigação delas de falar aos filhos, de falar às gerações que viriam depois, de falar aos que se chegam, como não sabiam, como não poderiam, como teriam esquecido desse detalhe. Vai lá no Salmo 44, veja só o que a Bíblia fala a respeito de passar adiante
o conhecimento, as maravilhas de Deus. Salmo 44, até o verso 3. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Então, aqui no Salmo 44, o salmista fala de que eles ouviram de como Deus deu a eles aquela terra, como foi dada a vitória, não é? Como foram obtidas as vitórias. Então o povo ouviu. Também no Salmo 78, um pouquinho à frente, Salmo 78, do versículo 2 ao 8, diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então a Bíblia, por diversas vezes, menciona a obrigação do povo em falar aos seus filhos, falar à posteridade das maravilhas de Deus, do poder de Deus, e isso ser levado adiante, geração a geração. Então, queridos, é obrigação nossa, é obrigação minha e sua, de sempre trazer à memória e falar das maravilhas, do milagre de Deus, de tudo que Deus tem feito na sua vida, de como Ele te livrou. Cada um tem uma história, cada um tem um deserto de que foi tirado, cada um tem, né, um passado, e muitos de nós têm coisas tremendas para contar. E se não falarmos como o povo, como a posteridade, como aqueles que estão ainda sem as experiências, como vão conhecer o Deus de Israel? Então pesa sobre nós a obrigação de falar aos nossos filhos, falar aos irmãos, falar à igreja, trazer sempre à memória tudo que Deus fez, as maravilhas que Ele fez, e ainda aos que hão de nascer, as maravilhas que Ele também ainda há de fazer. Então, o que fazer quando Josué morre, irmãos? Será que teremos, não é, uma igreja em que não conhece a Deus, porque nunca ouviu uma experiência, nunca ouviu um milagre, não conhece a sua própria história, ou você não conhece, né, a história da sua família? Muitos são, já vi várias vezes isso acontecer nesses meus anos na congregação, aqui no meio da igreja, pessoas que tiveram seus filhos, pessoas que tiveram experiências com Deus, mas os seus filhos não conheceram a Deus. Muito pelo contrário, até o abandonaram, voltaram-se as costas a esse Deus. Então, irmãos, por que isso acontece? Por que a falta de conhecimento do povo, da igreja, dos milagres de Deus? Então, a promessa de Deus é de que muitas gerações seriam abençoadas. Não de que as gerações futuras, os meus filhos, os seus netos, de que eles tivessem, não é, derrota, de que eles tivessem maldição,
a promessa é de bênção pelas as muitas gerações, pelo conhecimento da palavra de Deus. Vai lá em Êxodo, no capítulo 20, é um texto também bastante conhecido. Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu vejo vários irmãos, mencionar apenas o versículo 5, até dizendo que não, há uma maldição aí na minha família, porque a iniquidade do meu antepassado, e você sabe, eu estou na 3ª ou na 4ª geração, mas não conhecem o versículo 6, dizendo que Deus faz com misericórdia por 1000 gerações, daqueles que amam e guardam os mandamentos. Então a promessa para aqueles que tiveram experiências com Deus e passam, esse conhecimento adiante, é de bênçãos até 1000 gerações. 1000, um número não exato, mas para dar a dimensão de que Deus abençoaria para sempre a geração daquele homem fiel, daquela mulher fiel, daquela família de Deus, que cumprisse com o que Deus desejava, fazer com que seu povo fosse conhecido, conhecesse o seu milagre, do seu poder, dos seus feitos, de tudo que ele havia, de como ele havia tirado o povo do Egito. Então, irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos ficar reféns ou depender de alguém que está à nossa frente, de alguém que está hoje liderando. Nós precisamos buscar essa maturidade. Você que é líder de ministério, você que está à frente de um grupo, até mesmo as células, o que se deseja dos irmãos? Que eles fiquem eternamente dependentes daquele líder. Não, eu preciso toda semana da sua orientação, preciso toda semana da sua palavra. E tem líderes por aí, irmãos, que até desejam isso, manter aquelas pessoas como seus reféns, dependentes ali da sua palavra, ao passo que o correto seria dar a eles crescimento, para que se num momento o líder faltar ou não estiver, essa pessoa tenha autonomia, consiga andar com as suas próprias pernas, não estar ali, Imagina o fardo que seria ser um pastor de uma igreja desse jeito. Teríamos todos os cultos, uma fila ali de 20, 50 pessoas, ali batendo na porta, pedindo orientação, pedindo oração. Ora, irmãos, amadurece. Você que tem ouvido a palavra do Senhor, cresça, tem experiência com Ele, porque se você ficar dependendo de um homem, de alguém, você, quando esse homem ou te decepcionar ou ele faltar, você vai terminar exatamente como o povo naquele momento de Juízes. Vai começar a se misturar com tudo aquilo que Deus condenava. Então nós precisamos ter maturidade, precisamos crescer, precisamos conhecer Deus, ouvir dos seus milagres. É necessário que a igreja então comece até em casa. Você precisa começar na sua casa para que a sua descendência não desista da casa de Deus. Começa na sua casa, irmão. Se você não tiver essa prática, esse costume de falar aos seus filhos, de seus filhos virem em você os milagres de Deus, conhecerem o que Deus fez em você ou até na sua congregação, eles, com o tempo, não vão querer mais a casa do Pai. Então, cabe a nós, como líderes, como pais, não acabar, não deixar os nossos descendentes, aqueles que estão conosco, como Israel acabou. Josué morreu, os anciãos morreram, e aí?
Agora vamos cair na lama, vamos nos deleitar aí com os baalins, com todo o povo ao redor, porque eu não conheço nada desse Deus aí. Eles estavam aí, esse pessoal mais antigo estava aí, mas eu não entendia nada, não sabia nem porque que estavam fazendo aquilo. Agora que eles já foram, vamos deitar e rolar. Não, irmãos, aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que vivenciou, que teve experiência, que ouviu, esse permanece fiel. E quando o povo desiste de Deus, a consequência é a destruição. Isso é algo que você também vê de maneira recorrente no livro de Juízes. Os filhos acabam servindo aos deuses que estavam ao seu redor. Voltando lá ao livro de Juízes, lá no capítulo 2, Juízes capítulo 2, versículos 12 e 13. Juízes 2, versos 12 e 13. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então, os filhos servindo aos deuses dos que estavam ao redor, servindo a Baal e a Astarote, e aí a ira do Senhor se acende contra eles, e aí as consequências vêm, o sofrimento vem. Então o povo passava por isso, sofria porque estava desobedecendo a Deus, algo que lá atrás, ainda com Josué, juraram de pé junto: não, jamais nós vamos abandonar o Senhor. Ai de nós, longe de nós fazermos isso. Na primeira oportunidade, abandonaram a Deus, e aí provocaram o Senhor a ira. As tribos que depois de Josué, junto com Josué, tomarem a terra prometida e terem a herança repartida, o entendimento entre eles, que já havia ficado difícil depois dessa divisão, agora então fica pior quando se afastam de Deus. Se você olhar aí para o livro de Juízes, lá no capítulo 1, no início você vê Judá querendo combater, uns povos, e aí se junta com Simeão, consegue apoio da tribo de Simeão para lutar contra eles. Pois é, mas e as outras? As outras não tem mais. Eu não tenho mais Josué aqui me dizendo: olha, você vai juntar com o seu irmão, e vai lutar com ele nas terras dele. Não tem mais isso. Então quem é que vai me obrigar? Eu não vou não. E aí, como as outras não foram buscar auxílio aos seus irmãos, os irmãos também não estavam muito afim de guerrear um pelo outro, aí eles vão deixando, Você vai ver aí no capítulo 1, olha, Manassés não expulsou os habitantes, Efraim não expulsou, Zebulon não expulsou, e aí eles vão ficando: olha, eu não tenho, mais ninguém para lutar por mim, o meu relacionamento com eles também já não está muito bom. E aí eles vão ficando aí. Vamos deixando os inimigos no nosso meio, vamos deixando eles nos influenciarem. Então, irmãos, só tem a piorar. O desentendimento, o afastamento de Deus, os inimigos subjugando o povo de Deus. Então as coisas só tendem a piorar. A triste inversão do destino de Israel e de qualquer um que abandona o Senhor é essa: ser entregue pelo próprio Deus nas mãos inimigas. É uma consequência natural. Se eu me afasto de Deus, eu caio nas mãos inimigas. Vai lá no capítulo 2, do verso 14 ao 16. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais se puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Então,
com a desobediência, Deus os entrega. Por onde eles saíam, a mão do Senhor era contra eles, porque Deus havia alertado. Se você desobedecer, se você esquecer do que eu fiz, de como eu te libertei, de como eu te restaurei, se você esquecer das minhas orientações, para você não se juntar com eles, vocês vão sofrer as consequências. Então, o que isso traz é um abismo atrás de outro, piora atrás de piora, e aí Deus prova ao homem a sua infidelidade, usando aquilo que falhara com ele, não os expulsando da terra. Deus já havia os alertado. Esse povo vai ficar por aí, porque vocês vão ser infiéis, e eu vou usá-los, não é, como instrumento para a disciplina de vocês. É necessário que isso aconteça. E aí Deus mostrou ao povo de Israel aquilo que eles tanto refutaram. Não, não vou fazer. Não, deixa comigo, fica tranquilo, né? Aquelas duas frases que a gente sempre dá um frio na barriga, né? Não, deixa comigo, não vai acontecer não. E aconteceu. Então Deus entregou o seu povo na mão dos inimigos, para que eles entendessem e vissem a sua infidelidade. Mas, como nós dissemos no início, Deus também, ao longo do livro de Juízes, e isso é uma lição para nós, se nós estamos nesse caminho, se nós caímos nesse erro, e estamos nos afastando de Deus, entramos, mas não crescemos, esquecemos ou não aprendemos do que Deus fez, né, dos seus mandamentos, dos seus estatutos, a oportunidade de clamar a Ele. A misericórdia e a graça de Deus ainda estão ao meu alcance e ao seu alcance. No versículo 18, diz assim o texto: quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, no aperto, na opressão, mesmo assim, Deus ainda usa com misericórdia. Fez assim com o seu povo, e pode fazer contigo, se você está no mesmo erro, se você está se afastando de Deus, está andando com os Baalins, adorando a outros deuses, se você está nas mãos dos inimigos, estão pilhando você, te oprimindo, clame a Deus, se arrependa verdadeiramente, abandone as suas práticas, né, abomináveis, e Deus ouvirá. Deus irá, né, te libertar, irá te restaurar, mas é necessário que você deseje isso. Como o povo naquele aperto clamava a Deus, Deus levantava um juiz e eles eram libertos. Mas a misericórdia de Deus não abandona o seu povo, mesmo quando ele é infiel. Deus se preocupa em mostrar como o povo é desobediente, mesmo sabendo que o homem tem aquele sentimento, né, de autossuficiência, que eu me basto, de que eu me resolvo bem, eu consigo me livrar, né, sair do aperto. O ser humano tem, por natureza, esse pensamento, e Deus se preocupa em mostrar ao seu povo que ele não é assim. Ele é fraco, necessitado de alguém que o conduza, que o salve. Ainda lá no livro de Juízes, no capítulo 3, no verso 4, estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Então Deus já se preocupava, já havia, não é, a preocupação, a presciência de Deus. Esse povo vai pisar na bola, esse povo vai
errar, vai falhar comigo, vai ser infiel comigo, mas eu permaneço fiel. Porque eu estarei com esse povo, e eu até vou usar esses que estão ali no meio deles, para mostrar a eles que eles não deram ouvidos aos meus mandamentos, e que eu sou poderoso, que eu sou o Deus. Então, Deus agia assim com seu povo no livro de Juízes, diversas vezes. Eram ciclos, irmãos. Você olhando o livro de Juízes, dá até raiva de como o povo desobedecia, era oprimido, Deus com misericórdia o livrava, e depois que aquele juiz que foi levantado morria, mais uma vez o tema que nós falamos. O que acontece quando Josué morre? Mais uma vez o povo não tinha experiência, não tinha relacionamento com Deus, e voltava a se relacionar com os povos ao redor. Voltavam as mesmas práticas, as mesmas abominações, o povo voltava. Eram ciclos, e aí mais uma vez eles eram subjugados, clamavam a Deus e Deus levantava um outro juiz, vez após outra. A desobediência, queridos, traz consequências, e Deus as usa para nos ensinar. Mas você não precisa aprender somente com a sua desobediência. Eu já ouvi há um tempo atrás, uma pessoa falando assim, como se quisesse dar uma justificativa. Eu andei muito na bebedeira, andei muito na prostituição, mas sabe de uma coisa? Isso me serviu para hoje trabalhar com aqueles que estão na mesma situação. Eu fiquei pensando naquela palavra, assim, sabe, que soou meio como que uma justificativa. Eu disse, não, aquilo ali até teve um propósito, porque, afinal de contas, se eu não tivesse, me prostituído, como eu poderia aconselhar alguém que está na prostituição? Irmãos, é necessário você passar pela desobediência para ser ensinado por Deus? Ou para exortar alguém? Pelo amor de Deus, então assim vamos começar a virar homicidas para aconselhar assassinos, vamos virar traficantes para depois aconselhar os que estão querendo sair do tráfico. Então, queridos, nós não precisamos da desobediência para obter o ensino de Deus. Você não precisa passar pela desobediência para ser ensinado por Deus. Deus pode te ensinar, sim, pela sua desobediência, mas não vá à desobediência deliberadamente. Não deseje o ensino pela desobediência. Deseje o ensino pela obediência. Seja obediente e Deus te ensinará de maneira talvez até mais excelente. Mas é claro que Deus pode fazer com que uma maldição redunde em bênção. Sim, Ele pode usar alguém que passou por dificuldades para exortar alguém. Sim, pode, mas nós não precisamos da desobediência e as suas consequências para obter o ensino de Deus. Ao contrário disso, a ignorância e os abismos só vão aumentando. No capítulo 2, o verso 19, diz assim: sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então, aquele que desobedecia ainda acabava numa situação pior. Aquele que vinha depois, que reincidia, o povo que reincidia depois do juiz anterior, ainda conseguiam ser piores do que os antecessores. Então, fuja da desobediência. Fuja, do ensino pela desobediência. Prefira o ensino pela obediência. Prefira o ensino sem a consequência, sem o estrago.
sem o prejuízo, sem o dano, porque a tendência é piorar. Os abismos vão piorando. Então, queridos, o mal estava em Canaã, mas o povo não podia ter comunhão com o mal. Nós vivemos num mundo tenebroso, mas nós não podemos ter comunhão com o mundo tenebroso para termos o conhecimento do mundo. Isso não é para nós. Essa experiência não é para nós. E o povo acabava se contaminando, se relacionando, tendo comunhão com o mal que estava ao seu redor. Lá no capítulo 2, no verso 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. O que você prefere, querido? Aprender provocando o Senhor a ira, ou aprender obedecendo ao Senhor? É muito melhor aprender em obediência. É muito melhor não tendo a comunhão com o mal. É muito melhor não tendo relacionamento com o mal. Como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que se detém naquele caminho, é aquele que tem relacionamento com eles. É aquele que se estabelece, monta ali um lugar, cria raízes. Isso é ter relacionamento com o mal. Nós estamos nesse mundo tenebroso, mas não precisamos ter raízes nem nos assentar com eles. Nós devemos preferir a obediência. Devemos preferir a comunhão, não é? O estar com Deus, seguir os seus caminhos, os seus preceitos e aprender dele. A consequência para o povo foi pesada, lá no verso 14, para a gente encerrar. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então a consequência é pesada. A consequência da desobediência, da ira do Senhor é pesada. É ser entregue na mão dos espoliadores, na mão, né, dos midianitas, como aconteceu com o povo, na mão dos opressores, porque você não poderá resistir a eles. Era o que o povo passava. Não resistia, não conseguia resistir ao mal que vinha após a desobediência. Então Deus os entregou aos inimigos. Queridos, tudo isso acontece para que Deus mostre a infidelidade. Tudo isso aconteceu ao povo em Israel para mostrar a eles a infidelidade deles com Deus, a desobediência deles com Deus. Porque quando nós esquecemos do que Deus fez, nós corremos o risco de perecer. Não se esqueça do que Deus fez. Jamais se esqueça do que Deus fez. Jamais se esqueça do que Jesus fez por você na cruz. Jamais se esqueça de onde Jesus te tirou. Jamais se esqueça dos milagres que Deus fez ao irmão que está ao seu lado, à igreja que você pertence, ao lugar em que você está. Jamais se esqueça, porque isso é ensinamento, isso é amadurecimento, que será necessário para cada um de nós nos momentos difíceis. Aqui, quando isso acontecer, você não fique perdido, não fique, assolado, não fique desesperado. Há uma frase de Martinho Lutero que diz assim: o teste mais perigoso é quando não há teste, quando tudo está bem e andando tranquilamente. Nesta situação, as pessoas tendem a se esquecer de Deus, tornar-se independente demais e usar mal seu tempo e prosperidade. Vejam o que aconteceu com o povo lá.
Entramos na terra prometida, maravilha, era isso que queríamos. Que beleza. Pois é, e agora? Agora não há mais teste, agora tudo está bem, e aí eu me esqueço de Deus, me torno independente e acabo esquecendo do que dele fez, o que ele fez por mim, como ele me livrou, como ele me trouxe até aqui, e aí uso mal demais o meu tempo, uso mal demais a minha prosperidade, tudo que Deus me deu. E aí, queridos, como eu já disse, todos os versículos que lemos, o caminho é ladeira abaixo, é de mal a pior. O final é cair na mão dos opressores, cair na mão do inimigo. Então, faça o que tem que fazer, mas não se esqueça, não seja negligente, jamais se esqueça do que Deus fez por você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, em primeiro lugar, por tudo que o Senhor fez. Obrigado, meu Deus, por todas as maravilhas. Obrigado, Senhor, em primeiro lugar, pela criação, pelo mundo que temos, pelas belezas naturais. Não queremos, meu Deus, negligenciar essas coisas também, que o Senhor é o Criador do universo e de todas as coisas que estão ao nosso redor. Não queremos nos esquecer do Teu trabalho na cruz do Calvário, se entregando, pagando pelos nossos pecados, pela condenação que pesava sobre nós. O Senhor tirou de cima de cada um de nós, e por isso fomos restaurados à Tua comunhão, ao relacionamento com Deus. Não queremos, meu Deus, nos esquecer dos livramentos que tivemos, dos milagres, do sustento, de tudo que passamos ao longo da nossa vida. E sobretudo, meu Deus, não queremos nos calar, não falando aos nossos filhos e até aos nossos irmãos, porque precisamos ouvir, meu Deus, precisamos ouvir do que o Senhor fez e faz com o Teu povo, para que, Pai, no momento em que não tenhamos aquele que está nos conduzindo, que nós fiquemos perdidos, que nós, meu Deus, usemos mal o nosso tempo, a nossa paz, a nossa prosperidade. Meu Deus, quantos foram aqueles que conviveram conosco e desfrutaram dessa paz, desfrutaram, meu Deus, das bênçãos, ó Deus, e se esqueceram do Senhor, se esqueceram e depois, Pai, caíram e estão hoje nas mãos dos espoliadores, dos saqueadores, meu Deus, sofrendo aí, Pai, ó meu Deus, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam se lembrar do Senhor enquanto é tempo, porque a Tua misericórdia e graça ainda está disponível. Que o Senhor, meu Deus, possa livrar a essa pessoa, esse meu irmão e minha irmã, que está, ó Deus, afastado do Senhor e esquecido daquilo que o Senhor fez. Que o Senhor possa agir com misericórdia e graça, que haja arrependimento verdadeiro e que haja restauração. Pai, essa é a nossa oração nessa noite e fazemos, Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.